Boa tarde. Todo mundo bem? Então tá bom. Bom, continuando a nossa série, o título Me Serve um Café que o Mundo Acabou. Só explicando para quem está vindo pela primeira vez, para quem está acessando hoje, assistindo essa série, Me Serve um Café que o Mundo Acabou é uma frase de uma música composta em 1979 pelo cantor popular, compositor também, Eduardo Duzec. Ele descreve, na letra dessa canção, um cenário trágico do apocalipse, mas ao mesmo tempo que ele fica horrorizado com as coisas que ele descreve na música, ele no final pede: me serve um café que o mundo acabou. Então, era um horror à aparência, mas o espírito dele em relação a isso era de desprezo pelas coisas que aconteciam. Então, o objetivo dessa série foi despertar a atenção de vocês em relação às coisas que a Bíblia descreve como sendo antecedentes ao tempo do fim, ou ao Apocalipse. E também desmistificar um pouco esse livro do Apocalipse, porque muitas vezes as pessoas deixam de lado, não estudam, por causa das figuras assustadoras. O que a gente não pode esquecer, e a gente tem frisado isso desde o primeiro dia da série? O Apocalipse é uma revelação. E a Bíblia diz que a revelação, que Jesus revela as coisas para os seus amigos. Ele diz então: eu nem chamo vocês de servos, eu chamo de amigos, porque eu mostro para vocês as coisas que estão por acontecer. Portanto, a revelação é o selo de amizade entre Jesus e os seus seguidores. Então, tudo que ele coloca no Apocalipse tem um significado especial, não para assustar e te afastar. Ora, se a revelação é um selo de amizade, ele deve aproximar e não afastar. Só que tem algumas figuras aqui que são um pouco assustadoras, mas elas ganharam esse ar trágico, esse ar assustador, de fato, por causa da construção social e não efetivamente por causa do que ela quer dizer. Um exemplo é o tema de hoje, o anticristo. A pergunta que rolou aí na mesa no momento de convivência é: o que vem à sua mente, né, quando você ouve falar, ou qual a imagem que você associa quando você ouve falar do anticristo? O que surgiu de resposta aí na mesa? Vocês podem falar para mim assim? Qual a imagem que vocês associam quando vocês ouvem falar em anticristo? Como? Desculpa. Ah, Lúcifer. Lúcifer, o anticristo. O pessoal associa Lúcifer ao anticristo. O que mais? Nós tivemos uma exploração grande dessa imagem do anticristo em filmes como A Profecia, em filmes como O Bebê de Rosemary, em que a criança nascida seria filha de Lúcifer, entendeu? Então, ele de fato seria o anticristo. Ou seja, romantizaram demais, criaram muita coisa em torno dessa figura do anticristo, de modo que se você vê um livro em cima da mesa assim, o anticristo, você abre para ler? Não dá para abrir, né? Assusta. Mas o que o Apocalipse fala a respeito do anticristo? Primeira surpresa que a gente tem é que o Apocalipse não fala, não usa o termo anticristo. Anticristo aparece na Bíblia 4 vezes só no livro de João. É o mesmo João que escreveu o Apocalipse, mas ele escreveu sobre o anticristo em suas outras cartas. Só que o Apocalipse faz menção a figuras que remetem ao anticristo, mas o termo anticristo não está no Apocalipse, está em outras cartas de João. Vamos então falar um pouquinho a respeito desse tema? Pode colocar lá. Olha só, o termo anticristo tem origem no grego, naquela palavra grega ali, que significa opositor a Cristo. Pode seguir. A oposição, ela se revela de duas formas. A primeira é apenas como uma força contrária, ou seja, eu não estou seguindo no rumo de uma determinada força, mas em sentido contrário. Essa é uma oposição. E a oposição também pode se manifestar como uma intenção usurpadora, ou seja, tomar o lugar de alguém. Eu posso simplesmente ser uma força em sentido contrário, não necessariamente querer usurpar o lugar de alguém, mas eu também posso querer usurpar o lugar de alguém, agindo com oposição. Nós temos na Bíblia 2 exemplos a respeito desses dois movimentos. Pode colocar o primeiro. O primeiro é o seguinte: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usar legitimamente, reconhecendo que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores e insubordinados, os irreverentes e pecadores, os ímpios e profanos, para os parricidas, os matricidas e homicidas, para os devassos, os sodomitas, são pessoas que vivem dissolutamente no aspecto sexual,
os roubadores de homens ou ladrões, os mentirosos, os perjuros, e para tudo que for contrário à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito que me foi confiado. Então, o que acontece? Nesse primeiro exemplo, existe um comportamento contrário ao evangelho, mas não necessariamente querendo tomar o lugar do evangelho ou o lugar de Deus, mas é um comportamento contrário. Então, se é um comportamento contrário, é uma oposição. E nós temos também um exemplo da oposição usurpadora. Pode colocar o próximo? Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E no final tem a condenação, que aí contudo serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. O primeiro anticristo foi de fato Lúcifer, como foi respondido aqui. E a intenção de Lúcifer não era simplesmente uma força contrária. Ele queria tomar o lugar de Deus e ser semelhante a Deus. Então essa é uma força opositora que tenta tomar o lugar, ou tenta usurpar. Pode colocar o próximo. Então nós vamos começar a identificar o anticristo. Acontece que a figura do anticristo foi muito explorada e nessa especulação algumas pessoas associavam ao anticristo nomes de figuras históricas. Você pode encontrar na literatura pessoas que associam o anticristo a Adolf Hitler. Algumas pessoas associam a Stalin. Outras pessoas associam, inclusive, sabe quem que é a bola da vez? Quem? Barack Obama. Falaram que o Barack Obama é o anticristo. Agora, o último anticristo que foi nomeado foi Barack Obama. Acontece que a Bíblia ela não dá nome para o anticristo, a não ser Lúcifer. Ela não nomeia o anticristo, mas ela apresenta as características do anticristo e isso preocupa um pouco. Vamos ver quais são as características? Primeiro, o anticristo nega que Jesus é o Cristo. Então, o primeiro comportamento, a primeira característica do anticristo é que ele nega que Jesus é o Cristo. Olha o que a Bíblia diz a respeito disso. Porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Então, o que significa isso? Algumas pessoas negam a vinda ou o ministério de Jesus de forma corpórea, de forma humana. Alguns dizem que Jesus é uma força, Jesus é uma energia, Jesus de fato é uma divindade, eles até reconhecem a divindade, mas nega que ele tenha tido um ministério aqui na Terra em forma humana, como a Bíblia relata que de fato aconteceu. Então, a primeira característica de um anticristo, ou de um opositor de Cristo, ou de um opositor dos ensinamentos de Cristo, é não reconhecer que ele veio em carne, que ele teve um ministério humano aqui nessa terra. Coloca o próximo para a gente. Teve uma ocasião, teve uma passagem bem interessante, e isso mostra para a gente a falha que Pedro cometeu em relação a isso, e mostra que, de fato, existe um interesse do anticristo ou do inimigo em negar o ministério de Jesus. Veja só essa passagem. E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, nessa cidade, interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o Filho de Deus? Então ele chegou e falou assim, ó, o que as pessoas estão dizendo que é o Filho de Deus? O que as pessoas falam a meu respeito? Aí eles disseram, uns dizem que é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias ou um dos profetas. E disse-lhe ele, Jesus já interpelou e disse o seguinte para eles, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? O pessoal aí na cidade está dizendo isso, que eu sou João, que eu sou Isaías, Jeremias ou qualquer outro profeta ou Elias. Mas e vocês que estão aqui convivendo comigo? Aí quando ele fez essa pergunta, olha o que aconteceu. Pedro, que ele sempre foi o mais arrojado, respondeu o seguinte, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você percebe que nessa resposta, Pedro está reconhecendo o ministério de Jesus como Cristo e ao mesmo tempo reconhecendo a sua divindade. Tanto o seu ministério corpóreo, em forma humana, quanto a sua divindade, porque declarou ali que ele era enviado de Deus. Agora olha só, e Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque quem te revelou isso não foi a carne nem o sangue, mas quem revelou isso foi o meu Pai que está nos céus. Ou seja, para reconhecermos que Jesus de fato é o Cristo,
dependemos da revelação de Deus. E nós só declaramos assim quando Deus de fato revela isso para a gente. Até aqui está tudo muito bacana. Mas olha o que aconteceu depois. Desde então, a partir desse momento, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Segura um pouquinho. O que significava para Jesus ter que ir a Jerusalém, ter que sofrer nas mãos dos anciãos, ter que ser julgado, colocarem na sua cabeça uma coroa de espinhos, ser açoitado, ser levantado na cruz, morrer e ressuscitar ao terceiro dia? O que significava isso? Ser o quê? Era o sacrifício de Jesus. Isso significava de fato ser o Cristo. Isso era ser o Cristo. Então, quando Pedro declarou o seguinte: tu és o Cristo, Pedro deveria estar entendendo que essas coisas aconteceriam, certo? Afinal de contas, vamos ver ali na frente o que significa a palavra Cristo. Mas, então, quando Jesus começou a explicar isso daqui, ele falou assim: gente, então eu vou explicar para vocês o que é ser o Cristo. Ser o Cristo é: vou a Jerusalém, vou padecer na mão dos anciãos, vou sofrer tudo isso, vou ser morto, vou ressuscitar ao terceiro dia. Esse é o meu ministério como Cristo. Mas o mesmo Pedro disse o seguinte, e Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti mesmo, de nenhum modo te acontecerá isso. Segura aí. O que Pedro estava dizendo com essa expressão dele? O que ele estava negando? Ele estava negando que Jesus de fato fosse o Cristo. Ué, se ele era o Cristo, ele tinha que passar por isso. E fala: não, isso aí não vai acontecer com você. Ué, mas se não vai acontecer, como é que eu vou ser o Cristo? Agora, olha o que Jesus falou para Pedro ali. Pode seguir. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Vocês estão percebendo como essa negação de Pedro foi grave, a ponto de Jesus dizer para ele: isso que você está apresentando é desígnio do inimigo? Para trás de mim, Satanás, não que ele estivesse dizendo que Pedro era Satanás, mas ele estava dizendo: isso que você está falando, essa afirmação que você está fazendo, é uma informação do anticristo. Afinal de contas, você está dizendo que eu não posso fazer isso, e se eu não fizer isso, eu não sou o Cristo. Se você está se opondo ao Cristo, você está agindo como o anticristo. Está dando para entender essa parte? Vocês percebem que por mais que Pedro tivesse declarado, na hora de praticar e de aceitar, ele refugou, ele negou, e quando ele negou, ele foi repreendido e foi associada a imagem dele, ou a teoria que ele estava propondo ali, a Satanás, que é de fato o anticristo. O primeiro, o que inaugurou esse instituto do anticristo. Vamos seguir adiante. E Jesus disse assim aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, ou seja, me seguir, renuncie-se a si mesmo. Então, quando ele disse isso, ele falou assim: Pedro teve essa ideia. A ideia de Pedro era o quê? Eu aceito que é o Cristo, eu aceito que é o Filho de Deus vivo, mas não precisa passar também por esse tipo de coisa. E muitas vezes nós queremos moldar o Cristo de acordo com a nossa conveniência, a nossa necessidade. Ele fala: não. Se você quiser me seguir, é como eu estou te falando que é. E por mais que você tenha ideias a respeito disso, que eu não devo passar por isso, que eu não devo passar por aquilo, ou que as coisas não podem acontecer aqui, se você quiser me seguir, você deve renunciar a isso. Porque se eu estiver fazendo uma coisa e você começar a se opor a isso, você está agindo como quem? Anticristo. Vamos seguir adiante para ficar mais claro? Então, identificando o anticristo, número 2. O anticristo empenha-se em negar a divindade de Jesus. Anota aí no seu guia de mensagem. A primeira característica é que ele nega a humanidade de Jesus. Que Jesus veio em forma humana, que Jesus veio em carne. E no segundo ponto, o anticristo nega a divindade de Jesus. Com isso, os anticristos que adotam essa
essa teoria ou essa postura até acreditam num Jesus histórico. Até acreditam no Jesus como um profeta talentoso. Como um personagem que de fato viveu, que de fato fez grandes obras, que de fato transformou a história da humanidade, mas não passou disso. São aquelas pessoas, são os anticristos, que acabam buscando evidências de que Jesus morreu e aqui ficou. Então são pessoas que procuram tumba de Jesus, que procuram os ossos de Jesus, para desmoralizar a sua divindade, mas aceitar a sua condição de personagem, ou talvez até de um ministério humano que Jesus tenha feito aqui. Acontece que quando existe qualquer dissociação em relação ao ministério humano de Jesus e à divindade de Jesus, isso é suficiente para que a gente caia no erro. Então você percebe que quando Jesus diz, aquele que quiser seguir após mim, renuncie-se a si mesmo, ele está dizendo, não crie ramificações naquilo que eu já ensinei. Porque não importa qual o caminho, vai ser o caminho do erro. Olha, eu aceito Jesus com seu ministério humano, mas eu não acredito que ele seja Deus. É um elemento do anticristo, é uma das formas de empreitada do anticristo. Olha, eu até aceito que Jesus é Deus, mas humano, pisar nessa terra, não. Para mim isso é uma figura de linguagem, é uma fábula até. Mas eu aceito que ele seja um Deus. Mesmo caminho do erro. É um outro atalho para o erro. Seguindo adiante, olha o que a Bíblia diz. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo. Esse que nega o Pai e o Filho. Pode seguir? Coloca mais uma. E o terceiro elemento, identificando o anticristo. O anticristo pode, isso me preocupa, ser qualquer pessoa. Vocês conseguiram entender essa parte que o anticristo pode ser qualquer pessoa? Basta uma postura nossa para sermos comparados ao anticristo? Olha o que a Bíblia diz, esse verso aqui é bem interessante. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos se têm feito anticristo, muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Gente, olha só, nós temos duas figuras distintas aqui. A primeira é, vem o anticristo. Então, de fato, existe um anticristo que virá, que se manifestará com as suas obras e será assim identificado, uma pessoa com uma projeção política muito grande, com aquela mistura nociva do carisma com crueldade, como de fato muitos líderes já surgiram com essa característica. Terá alguém que vai aparecer e que de fato vai assumir esse cargo por excelência de ser o anticristo. Esse não me preocupa, sabe por quê? Porque esse eu sei que eu não posso ser. Eu sei que esse eu não vou ser. Eu sei que eu não tenho nem tempo e sei que eu também não tenho nenhum tipo de característica para isso, de assumir um governo mundial, de ter um carisma que mova sociedades inteiras para um determinado propósito. Esse eu não serei. Mas o que me preocupa é o que vem depois, que diz o seguinte, agora muitos, pode vir, pode voltar um, agora muitos se têm feito anticristos. Quem são esses, eu pergunto? Vai vir um proeminente, como nunca teve outro. Só que ali diz, agora muitos se têm feito anticristos. Pergunto, se essa pessoa, esse anticristo vai se manifestar, quem serão os seguidores dele? Esses anticristos. Quem vai abrir o caminho para que esse anticristo proeminente se destaque e assuma o seu poder? Exatamente esses que já se têm feito anticristos. Aí a pergunta é, quem são esses que se têm feito anticristos? Seria um Pedro se não tivesse sido corrigido por Jesus. Seria qualquer outra pessoa que começa a agir de acordo com a sua conveniência e adaptar o evangelho às suas necessidades, ao invés de adaptar-se ao evangelho que é a verdade. Qualquer um de nós pode ser o anticristo, ou pode agir como o anticristo, que vai abrir caminho para aquele anticristo proeminente que a Bíblia fala que virá. Qualquer um que nega Jesus como um salvador suficiente, como uma figura que de fato veio e teve um ministério, ou qualquer um que nega a sua divindade, age como o anticristo. O interessante
é que essa negativa, ela não é uma simples declaração. Ela pode ser muito velada. Na verdade, ela é muito pior quando ela se manifesta no comportamento. Muitas vezes o meu comportamento nega. E se eu nego, eu faço oposição. E se eu faço oposição, eu sou anti. Vamos seguir? Cristo, derivado do latim Christus, que significa ungido ou separado para um ministério, que por sua vez deriva do hebraico Mashiach, que significa Messias. Isso é o Cristo. Quando Pedro então disse o seguinte, você é o Cristo, ele estava dizendo, você é o Messias. Mas como Jesus seria o Messias se não passasse por tudo aquilo? Por isso a negativa de Pedro. Pode colocar o próximo? Então veja só. Como que deve agir aqueles que são pró-Cristo? Qual é o comportamento, as declarações ou a aceitação, a crença daqueles que são pró-Cristo? Jesus é Deus, ele veio como homem, viveu como exemplo, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Quando a gente aceita esse ciclo, quando a gente passa a crer nesse ciclo, nós estamos afastando de nós a tendência de ser anticristo e adotando uma postura pró-Cristo. Mas agora tem uma coisa que eu achei interessante quando eu estava colocando esses tópicos aqui. Você percebe que tudo isso aqui é crença? Você consegue provar isso daqui para outra pessoa? Consegue provar? O que vocês acham? Dá para eu fazer prova disso? Eu não consigo provar. Então isso aqui ficou tudo na crença. Só que tem um elemento que fecha todo esse ciclo aqui e que de fato faz com que a gente mostre que nós somos pró-Cristo. Aí vai para a ação. Pode colocar o próximo? Olha o que diz. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Isso foi depois da ressurreição. Então Jesus recuperou a sua divindade plena, assumiu de novo o governo tanto do céu quanto da terra e falou, olha, agora é-me dado todo o poder. E disse, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então vocês percebem? Toda vez que você fecha o seu ciclo de crença, ele te manda para uma ação. Se você aceita que Jesus é Deus, que ele veio como homem, que ele viveu uma vida exemplar, que ele morreu para salvar-nos do pecado, que ele ressuscitou ao terceiro dia, você fica na crença. Mas quando você transforma isso em ação, quando você reconhece o poder e a divindade de Jesus, o que acontece é o quê? Pode colocar o próximo aqui? Pode clicar mais uma? Ele autorizou-nos a pregar o evangelho. Portanto, eu reconheço tudo isso e passo a ser um pregador do evangelho. Aí quando você começa a pregar o evangelho, você declara, de fato, em teoria e em prática, que você é pró-Cristo. Qualquer pessoa que declare, mas que não age, ela ainda não é pró-Cristo. Aí você me pergunta, mas que ação que é essa de sair e pregar o evangelho e tudo mais? Eu tenho que falar, eu tenho que fazer? Não. Você precisa viver uma vida pró-Cristo. E só a sua vida por si só, ela prega o evangelho. Quando as pessoas se aproximam de você e você começa a mostrar qual é o seu estilo de vida e o porquê você faz isso, onde está baseado o seu estilo de vida, em que crença ela se funda, você está pregando o evangelho. E quando você prega o evangelho, você de uma vez por todas diz o seguinte, eu sou pró-Cristo. E você se afasta de ter um comportamento de anticristo. Coloca o próximo aqui pra gente. Como, pois, recebeste do Senhor Jesus Cristo, olha só esse verso. Como vocês receberam o Senhor Jesus Cristo, ou seja, como vocês creram, assim também andai nele. Então, se você aceitou, transforme isso em comportamento e comece a andar naquilo que você aprendeu. E diz, arraigados, ou seja, fortificados, e sobreedificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças, portanto, atitude, comportamento, frutos da fé. Tende cuidado para que ninguém vos engane e vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas. É no momento em que as pessoas vão apelar para a nossa conveniência e que vão trazer mensagens sedutoras que são contra o evangelho.
E diz, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, ou seja, um saber superficial do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Essa aqui é a declaração de Colossenses. Nesse verso aqui, a gente tem todo o ciclo, ou vamos dizer assim, um fluxograma que a gente deve seguir para ter uma atitude pró-Cristo e não anticristo. Vamos colocar alguns pontos só para a gente firmar? Primeiro, os conselhos e a promessa. Primeiro passo, peça sabedoria ao Espírito Santo. E o verso diz, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, ou seja, não nega, e ser-lhe-á dado. Nós seremos seduzidos por filosofias, por sutilezas. Para rebater ou para não ser afetado por essas filosofias e sutilezas, nós precisamos de sabedoria. Há algum tempo eu fiz uma série aqui com o nome de filosofia, vocês lembram? Que são filosofias muito bonitas, mas quando a gente adota, nós entramos numa fria, por isso o nome filosofia. Por exemplo, uma vez batizado, salvo para sempre. Uma vez que eu aceitei Jesus, eu estou salvo para sempre. É uma filosofia muito bonita, mas ela é uma fria. Quando diz o seguinte, olha, não importa a sua crença, importa que você seja sincero. Não, isso é uma filosofia mesmo. É muito bonito de se ouvir, é muito bonito de se falar, mas te leva para uma fria. Então são sutilezas, são seduções que nós temos de vãs filosofias que muitas vezes empurram a gente num caminho do anticristo e não do pró-Cristo. Isso é sutileza. Coloca o próximo para a gente. Segundo, transforme a sua crença em comportamento. E o verso diz assim, como, pois, recebeste do Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Transforme a sua crença em comportamento. Aqui eu quero deixar um alerta para vocês. Algumas pessoas às vezes rejeitam dizendo o seguinte, não, eu ainda tenho algumas dúvidas, então eu preciso de mais tempo. Só que o que eu quero dizer para você é o seguinte, assuma compromisso com aquilo que você já sabe. Assuma compromisso com aquilo que já foi revelado para você. Muitas vezes você já tem muitas coisas que você já conhece e fica esperando uma resposta para assumir um compromisso com aquilo que você já sabe. O conhecimento a respeito de Deus ele é gradativo. Então o conselho que eu te dou é, algumas coisas você já tem certeza? Então já pegue essas certezas e transforme em comportamento. Algumas coisas você tem dúvida? Não tem problema. Peça a Deus sabedoria para entender que Ele dá a todos liberalmente. Mas não fique esperando essas dúvidas serem tiradas para você se comprometer com aquilo que você já sabe. Assuma esse compromisso. Então transforme a sua crença, aquilo que você já acredita, em comportamento. Coloca o próximo para a gente. Número 3. Isso daqui é interessante. Não busque aquele que fala aquilo que você quer escutar. É uma tendência que a gente tem, não é? Às vezes quando você sabe que você quer fazer alguma coisa, mas está errado, você vai buscar o conselho daquela pessoa que você já sabe mais ou menos que vai falar o que você quer ouvir. É ou não é assim que funciona? É bem desse jeito. Não busque aquele que fala aquilo que você quer escutar. E olha o que diz. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Nós falamos um pouquinho atrás da sã doutrina, né? Que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores ou mestres, ou filósofos, ou gurus, conforme as suas próprias concupiscências, ou seja, conforme as suas próprias conveniências. Então vai chegar um momento que eu quero ouvir o que eu quero, porque a sã doutrina me causa coceira no ouvido. Eu preciso ouvir algumas coisas que sejam agradáveis para mim. Então eu vou procurar mestres de acordo com a minha conveniência. Não, esse daqui não, esse aqui é muito duro, esse eu não quero não. Não, vou pegar aquele ali fala mais manso, eu prefiro mais. Aquele outro ali é melhor ainda, porque ele fala aquilo que eu quero ouvir. Ele me dá justificativa para os erros que eu quero cometer. Aí pode colocar o próximo e continua o verso dizendo o seguinte, e desviarão os ouvidos da verdade, aqueles que terão comichão, desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas, ou seja, vão viver filosofias, vão viver mentiras, vão viver mitos. Vão viver uma vida que não é o evangelho, mas vão achar que aquilo é evangelho.
porque são mensagens sedutoras e fazem até um sentido, mas são frias. E diz, mas tu, se sóbrio em tudo, ou seja, seja uma pessoa equilibrada em tudo. E diz, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Sabe o que causa essa comichão? A sã doutrina. E sabe qual que é essa aflição aqui? É de você continuar pregando, continuar vivendo a sã doutrina. Agora eu vou mostrar para vocês o que a Bíblia fala de sã doutrina e você faça uma comparação com o que o mundo vive hoje e reflita se é confortável hoje no mundo você viver e pregar a sã doutrina. Pode colocar para a gente. Olha, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas, matricidas, homicidas, para os devassos, para aqueles que vivem uma vida sexual totalmente diferente, chamado sodomita, totalmente diferente do propósito de Deus, para os ladrões, para os mentirosos, para os perjuros, ou aqueles que juram, mas juram de forma falsa, e para o que for contrário à sã doutrina. Eu pergunto para vocês, no mundo de hoje, é fácil pregar e viver a sã doutrina? Você consegue perceber que o mundo está entregue a esse tipo de comportamento hoje? Sim ou não? O que vocês acham? Nós temos problemas com profanos, com irreligiosos, com homicidas, com devassos, com sodomitas. Temos problema com isso? E eu pergunto, essas pessoas hoje são defendidas pela sociedade ou elas são julgadas e acusadas pela sociedade, são reprimidas? Vocês percebem que em muitos casos as pessoas são defendidas? Agora levante-se como um pregador do evangelho e aponte esses erros na sociedade. É confortável para você fazer isso? De forma nenhuma. Por isso que fala assim, viva a aflição. Mantenha-se pregando o evangelho em tempo e fora de tempo. Na verdade, hoje, pregar o evangelho parece ser fora de tempo, né? Parece que você você é ultrapassado. Você é a pessoa opressora quando você é um pregador do evangelho. Mas ele diz, vive a aflição. Continua pregando. Sabe por quê? Porque quem se desvia da sã doutrina se opõe a Cristo, portanto é o anticristo. Mas você é pró-Cristo. Isso não te dá o direito de ser inconveniente e acusador. O Espírito Santo te dá sabedoria para que você saiba como se colocar, quando colocar e quando aplicar as palavras do Evangelho. Porque uma verdade mal empregada, às vezes ela pode ser tão nociva quanto uma mentira. Por isso que nós precisamos de sabedoria para isso. Ou seja, então, nesse mundo que está entregue a isso, e muitas vezes as pessoas que praticam isso são defendidas pela sociedade, continua, porque a sã doutrina não se perde. E segue, pode colocar, e o último, preenche aí no teu guia de mensagem, perfeito em Deus. Isso aqui pode dar uma confusão, né? Mas como ser perfeito em Deus? Será que eu preciso ter uma vida perfeita? Não. O ser perfeito significa ser completo. Sabe o que isso quer dizer? A graça de Deus deve nos bastar. Eu não preciso de filosofias, eu não preciso de falsos mestres. O que eu preciso? Eu preciso do Evangelho. O Evangelho é perfeito para mim, ele me perfaz, ele me completa. Eu não preciso buscar mestres de acordo com a minha conveniência. Eu não preciso buscar outras literaturas que não sejam literaturas de apoio ao Evangelho, porque o Evangelho ele é completo. A graça de Deus é bastante no sentido de ser suficiente. Devemos ser perfeitos em Deus. O que isso quer dizer? É Ele quem me completa. É disso que eu preciso. Eu não preciso de outra coisa. Gente, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês deve servir só como um empurrãozinho. Porque o que você precisa realmente é o Evangelho. Não é do Sabino falando, não é do pastor falando. Isso aqui é para apoio. Porque o que está à sua disposição tem muito mais autoridade do que eu e qualquer outra pessoa, tem muito mais conteúdo do que eu ou qualquer outra pessoa, que é o Evangelho. Ele é perfeito. E isso deve nos bastar. Ele é revelador da graça de Deus e a graça de Deus é suficiente para todo mundo. Coloca o próximo. A minha graça te basta. Pode passar mais um?
Não tem problema não, se travou. Isso. E essa é a promessa de vitória. Quando nós nos afastamos das características do anticristo e adotamos uma postura pró-Cristo, a promessa de vitória é essa. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro. A morte dele me fez vitorioso. E pela palavra do seu testemunho, quando nós seguimos os seus ensinamentos e não amaram as suas vidas até a morte. Ou seja, a graça dele me bastava. Eu vivia por isso e vivia por ele. E foi justamente com esse pensamento que o apóstolo Paulo falou assim: o viver, Cristo, e o morrer é lucro. Que a nossa vida seja uma vida pró-Cristo. Que a graça dele nos baste e seja de fato transformadora. E que a gente tenha cada vez mais certeza de que aquilo que ele revela para a gente é um selo de amizade. E que essa imagem do anticristo tenha sido desmistificada para você como sendo um monstro. Porque, na verdade, até quando nós agimos como anticristo, como Pedro agiu, Jesus nos resgata, Deus nos recupera e nos coloca de novo no caminho da verdade. Deus te abençoe para que você tenha tempo, para que você separe tempo para ter um contato com o Evangelho através da oração, através do estudo da palavra. Que Ele te abençoe de uma forma muito especial. Podemos orar juntos? Querido Deus, nós te agradecemos, porque através do seu ministério nós encontramos a nossa salvação e a nossa vitória. Nos abençoe para que no nosso comportamento, no nosso dia a dia, a gente não negue o seu ministério. Nós queremos, em cada passo, em cada atitude, em cada movimento, ser pró-Cristo. E que com isso, com essa vida, com esse estilo de vida, nós preguemos o Evangelho como é a sua ordem e é aquilo que encerra toda a nossa crença. Nós nos colocamos em tuas mãos, para que cada dia o Senhor aperfeiçoe o nosso caráter e o nosso comportamento. Que cada dia a gente se afaste mais daquilo que nos afasta de Ti. Queremos estar cada vez mais próximos. Mas, Senhor, nós temos consciência também que nessa caminhada, algumas vezes nós vamos cair. Mas que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, nos dê discernimento e ciência para que a gente, apesar da queda, Te busque. Que a gente não se sinta envergonhado ou que a gente experimente qualquer outro sentimento que nos separe de Ti e que nos mantenha longe de Ti. Nós agradecemos porque, apesar das nossas quedas, nós temos um advogado perante o Pai, que é Jesus, que intercede por nós. Nós queremos nos colocar em Tuas mãos para receber o Teu perdão, a Tua salvação e testemunhar a Teu respeito. Te agradecemos por tudo isso, pedimos as Tuas bênçãos sobre todas as pessoas aqui nas atividades que elas terão durante a semana. E que cada dia a gente ouça a Tua voz dizendo qual o caminho que devemos andar. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, mais uma vez, obrigado pelo carinho de vocês, pela presença de vocês. Na semana que vem estaremos juntos, então não me deixem só. Muitos não estarão, estarão em outra atividade, em outro lugar. Mas venham, a gente vai encerrar. E o tema da semana que vem é a resposta a uma pergunta: fim ou novo começo? Será que existe um fim? Ou uma pergunta um pouquinho mais antiga é: aonde esse mundo vai parar? Então nós vamos falar sobre isso na semana que vem. Obrigado mais uma vez. No final da música, a gente vai... nós vamos ter a nossa confraternização, podemos subir lá, tomar um refresco, comer alguma coisinha. Beleza? E depois que leva o seu guia de mensagem, aqui tem os eventos que vão acontecer em breve. Tá joia? Obrigado mais uma vez. Bom restante de final de semana a todos.